Rapidamente só. Bem, boa tarde a todos. É uma satisfação, então, dar início a mais um semestre letivo aqui no PPG Economia da Unicinos. Muito bem-vindos, sejam os novos alunos, bem-vindos às turmas que retomam os estudos. A gente tem o prazer, então, de iniciar essa série de seminários de pesquisa de 2019 com uma também chamada aula inaugural do professor Marcelo Portugal, acho que dispensa apresentações, talvez alguns tenham sido até alunos orientandos dele. É uma satisfação tê-lo aqui, Marcelo. Muito obrigada, mais uma vez, por ter aceito o nosso convite. O professor Marcelo vem falar, então, sobre dilemas atuais, né, da política monetária, tão em pauta, e certamente será uma discussão muito rica. Espero que todos aproveitem. Mais uma vez, obrigada, e obrigada, Marcelo, por favor. Obrigado. A gente vai fazer assim, ó, a gente tem 1 hora, pelo que me disseram, para a gente conversar. Eu vou gastar quase esse tempo todo fazendo a apresentação e deixar uns 5 minutinhos no fim para a gente conversar. Não faz barulho? Parece que está desligado, mas não está. Está certo. Então, deixa eu falar um pouco sobre o que eu vou falar, né? Em geral, palestra tem que ser o oposto de filme de terror, né? De filme de suspense. Filme de suspense você só pode descobrir quem matou no fim, né? Palestra tem que ser o contrário, você tem que saber onde eu vou chegar, né? Então, o que eu quero fazer aqui? Eu quero mostrar para vocês um paper acadêmico que eu fiz mostrando estimativas para a taxa natural de juros no Brasil. E eu vou tentar fazer 2 coisas nesse seminário. Primeiro, eu vou tentar explicar para vocês o que é a taxa natural de juros, para que serve, por que ela é importante de ser estimada, né? E, em segundo lugar, eu vou falar um pouco sobre política monetária de forma geral. E ontem, né, eu já tinha mandado os meus slides para a Luciana, e ontem, quando eu abri o valor, na parte de finanças do valor, tinha essa matéria aqui. Economia fraca coloca o juro neutro em debate. O juro neutro é o juro natural, né? É outro nome. É simplesmente a mesma coisa dito com outro nome, né? Então, o que eu vou tentar fazer é misturar um pouco conceitos que são acadêmicos, de econometria, de macro, de política monetária, com a discussão atual da Selic de 6,5%. E o que eu vou tentar mostrar para vocês no final do meu seminário é que eu acho que, para as condições atuais da política, para as condições atuais da economia brasileira, em especial para o tamanho que está a taxa de juro neutro, para o tamanho que está... Essa taxa ela não é fixa no tempo, né? Ela vai variando. Então, a gente vai estimar ela ao longo do tempo e eu vou tentar mostrar para vocês que, para o valor que a gente tem, provavelmente, hoje, para essa taxa, o juro de 6,5% está alto. O Banco Central deveria começar a baixar a taxa de juros, né, da economia brasileira. Então, quando eu chamo de dilemas atuais, o dilema atual é baixar ou não baixar, e eu vou mostrar para vocês estimativas da taxa natural de juros que dizem para a gente que deveria baixar, que tem espaço para reduzir a taxa de juros, né, algo aí na ordem de 1 ponto percentual, talvez de 6,5% para 5,5%, se o Banco Central for mais audacioso, talvez um pouco até mais do que 5,5%. Né? A questão é saber o timing com que isso pode ocorrer, né? Lógico que a mudança de presidente sempre atrapalha, né? A mudança de presidente, não do Brasil, mas do Banco Central atrapalha, porque o sujeito que quando chega, ele sempre quer mostrar que ele é mais, né, mais macho, assim, mais rigoroso, não vou combater e tal. Então, acaba que é difícil o cara já chegar reduzindo os juros, né? Corre o risco de ganhar as pessoas usam um termo em inglês, né? O cara que é hawkish ou então dovish, né? O cara que é que nem um falcão ou o cara que é que nem um pombo, né? Então, a gente corre o risco de, se o cara já chega abaixando os juros, ele corre o risco de ganhar essa alcunha de dovish, né? de pombo. Mas as minhas estimativas dizem que não é bem assim, que dá para abaixar sem ser dovish. E é isso que eu vou tentar mostrar para vocês. Esse vai ser o nosso seminário. Conclusão final tem que dar uma reduzida na taxa de juros da economia brasileira. Tá? Tem espaço, pelo menos, para isso acontecer, e esse debate está começando a aparecer. Apareceu ontem no jornal. Então tá. Foi demais, tem que estar perto aqui. Então, eu vou separar a minha apresentação em 4 partes, né, em 5 partes. Se não der tempo aqui, se eu ficar atrás do horário, atrás do relógio, eu vou começar a correr e vou pular um pouco, mas se der tempo, eu vou fazer as 5 partes. Então, primeiro eu queria falar
sobre política monetária, como fazer, eu vou mostrar de uma perspectiva histórica, né, de como é que a gente faz política monetária. Como é que a gente faz? Eu quero dizer o seguinte, você tem que controlar a liquidez na economia, é isso que é política monetária, mas você faz isso controlando quantidade ou preço? Dá para fazer dos dois jeitos. Ou seja, dá para fazer política monetária controlando a oferta de moeda, a quantidade de moeda na economia, mas dá também para fazer política monetária controlando o preço da moeda, a taxa de juros. Houve um período em que se fazia de um jeito, o hábito, né, era controlar a quantidade. Hoje, como eu vou mostrar para vocês, a regra básica de política monetária não é essa, é controlar preço. Aí a gente vai falar desse novo consenso, que é isso, a gente faz política monetária controlando o preço, né, através desse sistema de metas de inflação que existe no Brasil, existe nos Estados Unidos, existe na comunidade europeia, na Inglaterra, na Austrália, enfim, quase todo o mundo civilizado. Vou falar um pouco de como é que funciona o sistema de metas de inflação, depois vou falar da experiência brasileira na implementação de metas de inflação, que começa lá em meados de 1999, né, e vem até agora. Eu vou mostrar os dados, se a gente tiver tempo, senão eu vou pular essa parte, mas se a gente tiver tempo, vou mostrar os dados, né? Depois eu vou mostrar o paper que eu fiz, quer dizer, de como é que a gente estima a taxa natural de juros para o Brasil, e o meu último ponto vai ser, né, dado o sistema, como ele funciona, e dada a estimativa que a gente tem da taxa natural, eu vou argumentar que tem espaço para reduzir. Esse é o nosso plano de voo. E eu vou, basicamente, se alguém quiser depois, né, tiver a curiosidade mórbida de ler um pouco mais e entender um pouco mais do que eu estou falando aqui, né, tem esses 3 artigos aqui que eu sugeriria para as pessoas lerem. O primeiro é um artigo clássico do John Taylor, né, que é uma aula, na verdade, que é o que gera aquilo que a gente chama hoje de regra de Taylor e princípio de Taylor, né. E depois tem 2 trabalhos meus, um que já foi publicado há muito tempo atrás, sobre metas de inflação, e esse que é o que eu vou fazer aqui, que é o que faz a estimativa, que é um trabalho que a gente recém terminou no final do ano passado, né, que ainda não está publicado, mas está na internet, se alguém quiser ver, é só entrar lá no site e baixar. Então, essa é a bibliografia básica para acompanhar. Então, vamos lá, vamos começar com o meu item 1 ali, né, como fazer política monetária. Então, durante muito tempo houve um debate em teoria monetária de como é que você devia fazer política monetária, se você devia usar regras ou discricionariedade. Quer dizer, como é que você faz política monetária? Como é que o Banco Central faz? Ele tem que chegar lá e seguir uma regra, seja quem for, é o presidente A, B, C, D ou E, mas ele vai seguir uma regra que vai ser estabelecida para ele. Por exemplo, hoje a gente tem a regra pode ser, o Milton Friedman, né, ficou famoso nos anos 60 por dizer, ele tem um paper lá no final dos anos 60, chamado The Role of Monetary Policy, né, o papel da política monetária, onde ele diz, tem que ter uma regra, e a regra é o seguinte, a gente fixa a taxa de crescimento da oferta de moeda, 3% ao ano, então todo ano a gente vai crescer a oferta de moeda 3% ao ano, então ele já está dizendo qual é o instrumento, é a quantidade, e ele já está dizendo se ele quer regras ou discricionariedade, ele quer regras. Então, o instrumento é a quantidade, a gente vai ter regra, a regra é 3% ao ano, acabou. Chova ou faça sol, não importa o que está acontecendo, né? É uma regra, é 3%. Pode ser que num ano seja de mais, no outro ano é de menos, mas diz ele, argumenta, eu não vou ter tempo aqui para destrinchar o paper, que é melhor isso do que você ficar ano a ano decidindo o que você vai fazer naquele ano. Esse ano nós vamos expandir mais a oferta de moeda, esse ano a gente vai expandir menos. Esse debate foi um pouco resolvido, né, com a vitória das regras, quer dizer, do ponto de vista tanto empírico quanto de teoria econômica, né, hoje em dia é difícil você ver alguém que diga, não é melhor que o banqueiro central chega lá e ele decide o que é que ele vai fazer, independente de qualquer coisa. Em boa parte, isso aconteceu porque quando você dá discricionariedade, você corre um risco muito grande do sujeito, né, do banqueiro central e do político, usarem a política monetária com fins eleitorais, né? Você gerava o famoso ciclo, né, político econômico, né? Então, antes da eleição, você abaixa o juro, ganha a eleição, aí gera inflação, sobe a taxa de juros depois perto da eleição, baixa de novo a taxa de juros e assim por diante. Tem a frase famosa lá do Bush, do George Bush pai, né?
George Bush pai nomeou o Alan Greenspan para ser presidente do Fed, e logo antes da eleição, um ano antes da eleição, o Alan Greenspan começou a subir a taxa de juros, a economia americana começou, porque a inflação estava alta, ele seguiu uma regra, a regra era, a inflação está alta, eu tenho que apertar os juros, então ele não era discricionário, ele seguiu a regra, né? E conta a lenda, né, que o presidente George Bush teria dito, I appointed him, he disappointed me, né? Não sei se é verdade ou não, mas a piada é engraçada, né? E serve para mostrar que se você não tem regras, né? Se você não tem regras, a chance de uma influência política na condução da política monetária é grande. Então, a gente, em geral, esse debate foi vitorioso no sentido de regras. Existia ainda, como eu estou dizendo, a discussão de qual é o instrumento, se é quantidade ou se é taxa de juros, se é preço ou se é quantidade, como é que você faz política monetária. Isso variou de diversos lugares. Por exemplo, no caso da Alemanha, a Alemanha hoje não tem mais Banco Central, né, é o Banco Central Europeu, mas enquanto existiu o Bundesbank, enquanto existiu o Banco Central da Alemanha, existia a regra e era por oferta de moeda, né? Eu estou só copiando aqui, eles diziam que eles pré-anunciavam targets para quantidade de moeda. Lógico que quando você controla a quantidade, você tem que definir o que é a quantidade de moeda. Vou controlar a quantidade de moeda. Tá, mas o que é? Qual é a quantidade que você vai controlar? É a base monetária? É a M1, que é base mais papel moeda em poder do público? Não, é isso mais depósito bancário? Não, é isso mais depósitos a prazo? Né? Você vai controlar M1, M2, M3, tem todos aqueles conceitos que a gente aprende de moeda. No caso do Banco Central Alemão, a regra era estabelecer a cada ano uma taxa, não era que nem o Friedman, que era fixo para sempre, a cada ano ou 2 anos você estabelecia uma taxa de crescimento para a quantidade de moeda, isso era pré-anunciado e o Banco Central simplesmente fazia isso. Já no caso dos Estados Unidos, a situação era diferente, né? De novo, existe uma regra, a regra é essa que eu estou dizendo aqui, né? To foster the maximum unemployment and price stability, né? Gerar a maior quantidade de emprego possível, compatível com estabilidade de preços, e, pelo menos desde o Paul Volcker, né, que foi indicado lá pelo Reagan, lá atrás, nos anos 70, o instrumento é a taxa de juros. Você controla lá o que se chama dos Fed Funds, né, a taxa que é a nossa Selic, né? Então, nos Estados Unidos era instrumento, o instrumento era os juros, na Alemanha o instrumento era a quantidade de moeda. Houve essa discussão durante muito tempo. O fato é que se estabeleceu hoje um novo consenso. Qual é o novo consenso? É que o que conta é regra, e a regra é uma meta de inflação, você estabelece uma meta, e o Banco Central tem que atingir aquela meta. E se estabeleceu também, né, se convencionou que o instrumento é a taxa de juros, não é a quantidade de moeda. É isso que o Brasil faz, não é? Desde 1999. Antes de 99 não era assim, antes de 99 a gente tinha lá o Plano Real, né? Onde a gente, na verdade, não controlava a política monetária, você controlava o câmbio, você usava a taxa de juros para controlar a taxa de câmbio e não para controlar a inflação. Você tem outros exemplos onde se faz política monetária de forma diferente. No caso do Equador, não se faz política monetária, né? Não sei se vocês sabem disso, o Equador não tem mais moeda. A taxa de inflação no Equador era tão grande e eles não sabiam fazer política monetária, e parece que a solução ótima foi dizer, bom, a gente não sabe o que fazer, né? Então vamos parar de fazer, já que a gente não sabe, e vamos adotar o dólar norte-americano como sendo a moeda do país. Acabou. Aí o problema desaparece. Quer dizer, você não tem mais problema de controlar a inflação, porque a inflação em dólar no Equador vai ser igual à inflação em dólar nos Estados Unidos, né? É lógico que você abre mão de senhoriagem e tal, tem outros problemas, mas isso é um jeito de fazer. Você pode fazer que nem a Argentina, né, que durante muito tempo tinha um currency board, né, então ela fazia política monetária simplesmente pela quantidade de moeda que entrava e saía do país. Então você tinha uma base monetária que tinha que ser igual às reservas internacionais que o país tinha em dólar, que é quase a mesma coisa que o Equador fez, né? Quer dizer, é você fixar a quantidade de moeda ao estoque de reservas. Eu estou mostrando esses exemplos que são formas anteriores de fazer política monetária.
Qual é a forma atual? A forma atual, como está aqui na minha última equação, é estabelecer um sistema de regras, né? O sistema dominante é o sistema de regras, e o instrumento básico é a taxa de juros básica da economia, né? No caso americano, só para a gente relembrar, porque eu vou falar do texto do Phillips, do Taylor, no caso americano, como a gente viu, a regra é que o Banco Central tem que atingir o melhor nível de crescimento econômico, portanto, emprego, compatível com estabilidade de preços. E a meta é essa aqui. Quer dizer, a meta, né, você tem que dizer o que é estabilidade de preços. Então, os caras vão lá e dizem, estabilidade de preços é uma taxa de inflação de 2% ao ano. E o que é o máximo de desemprego que a gente consegue ter? 4,5% ao ano. Né? Se você já estudou um pouquinho de... Posso escrever no quadro aqui, né? Eu te confesso que me dá um certo medo, né? Mas se você já estudou um pouco de macro, né, você vai saber que tem uma curva de Phillips que passa aqui. Não é isso? No fundo, aquilo ali é um ponto na curva de Phillips. A questão da meta você tem que escolher, né? Se você tem uma meta de crescimento e de inflação, não pode ser como existia antigamente. Eu tinha um colega lá na faculdade que dizia, não, o Banco Central tem que ter um sistema de metas duplas, não pode só ter meta de inflação, tem que ter meta de desemprego. Eu dizia para ele, olha, mas é a mesma coisa, porque se você me disser qual é a taxa, qual é a curva de Phillips, e me disser qual é a meta de inflação, eu te digo qual é a tua meta de desemprego. O problema é que ele queria colocar um ponto que estava aqui, ó. Ou seja, que tinha a mesma taxa de inflação, mas ele queria um ponto fora da curva de Phillips. E eu não consegui, durante vários anos, explicar para ele que isso era difícil fazer. É verdade que a economia americana hoje consegue isso. Eu botei aqui o ponto onde a gente está hoje nos Estados Unidos. Hoje a gente está num ponto que, lógico, a curva de Phillips a gente teria que... Hoje em dia, a curva de Phillips quebrou, né? Mas hoje a gente está num ponto que está aqui. A gente está fora da curva de Phillips. Tá. Bom, eu tenho que apagar ali. Tem as suas desvantagens de... É com isso aqui? Pronto. Olha só. Deixa eu gastar. Então, o novo consenso em política monetária é que a gente faz política monetária olhando para uma meta de inflação e a gente usa como instrumento a taxa de juros. Aí tem lá em 93, o Taylor foi dar uma palestra e disse assim, olha, o que o Banco Central americano faz, ele nunca disse isso explicitamente, mas o que ele faz de verdade é isso. Ele usa a taxa de juros como instrumento de política monetária e ele tem uma meta, tanto para a inflação quanto para a taxa de crescimento do PIB. Então, vai dizer o Taylor, o Banco Central nos Estados Unidos gosta de ter uma inflação de perto de 2% ao ano. E gosta de ter uma meta de crescimento, que é quanto cresce o produto potencial nos Estados Unidos, perto de 2,2% ao ano. E aí diz o Taylor, se eu quiser, eu consigo escrever uma equação que descreve o comportamento da autoridade monetária lá nos Estados Unidos. E aí ele escreveu a equação. Vamos entender o que é essa equação, porque essa equação é fundamental para a gente entender o que é o juro neutro, o que é o juro natural na economia. Diz o Taylor. E a taxa de juros? É a taxa de juros dos Fed Funds. Pi é a taxa de inflação, y é a taxa de crescimento do produto. Então, diz lá o Taylor, ó, o Banco Central faz o seguinte, ele olha o tamanho do hiato de inflação, ou seja, o quão distante a inflação está da meta. Então, se está em 3 e aqui é 2, nós estamos um ponto percentual acima da meta. Aqui é 1, aqui é 2, nós estamos um ponto percentual abaixo da meta. Nota, se a gente está acima da meta, esse cara é positivo, vezes uma constante, isso vai puxar o juro para cima. Se esse termo é negativo, ou seja, se a inflação está abaixo da meta, multiplicado pela mesma constante, se dá um número negativo, a gente vai puxar a taxa de juros para baixo. E o Banco Central olha também para o
que a gente convenciona chamar o hiato do produto. A gente vê se o PIB está crescendo acima do crescimento potencial da economia, se a gente está usando os recursos da economia de uma forma intensiva ou se a gente está deixando recursos ociosos. Toda vez que o PIB cresce acima de 2,5, diz o Taylor lá, esse termo é positivo, portanto, a taxa de juros tem que subir. Toda vez que a economia cresce abaixo de 2,5% ao ano, aquele termo é negativo, portanto, o cara vai puxar a taxa de juros, o Banco Central vai puxar a taxa de juros para baixo. Tá legal? É simples. O manuseio da taxa de juros depende do hiato de inflação e do hiato de produto. Juro sobe ou juro cai, dependendo dessas duas coisas lá nos Estados Unidos. E ele diz, tá, só que a taxa de juros aqui, aí tem dois pedaços aqui, tem o 2 e tem o π. Ele diz assim, ó, pensa o seguinte, imagina o que acontece quando a inflação está na meta e o PIB é igual ao produto potencial. Quer dizer, imagina o que acontece quando o π é igual a 2, tá legal? E quando y é igual a 2,5. Esse é o nirvana. Por que é o nirvana? Porque você tem a inflação que você quer e o PIB está crescendo com a maior taxa de crescimento que ele pode, que é o potencial. Então, esse termo é zero, não é isso? 2 menos 2 vai dar zero, 2,2 menos 2,2 vai dar zero, e a taxa vai ser a inflação mais 2%. Ou seja, se o hiato de inflação e o hiato do produto são zero, o juro real na economia americana são 2%. É a taxa de inflação mais 2. Tá legal? E ele diz, ó, se eu pegar essa equação e botar os valores de π ano a ano e os valores de crescimento do produto ano a ano, eu gero essa linha tracejada aqui. E se eu for olhar o que foi a taxa de juros que o Banco Central americano realmente praticou, eu gero essa linha sólida aqui. Porra, não precisa ser econometrista para ver que a aderência de uma coisa a outra é muito grande. Ou seja, ele consegue realmente replicar. Ele diz assim, ó, essa é a regra que os caras usam. Eles não dizem isso explicitamente, mas eu consegui descolar uma equação da minha cabeça, e o bacana é que nada disso aqui é estimado econometricamente, saiu tudo da cabeça dele. Ele chutou, ó, lógico, fez um chute educado, né? Essa é a diferença entre... Bom, enfim. Tem um chute educado, meio e meio, e acertou lá, né? Botou ali. Isso depois várias pessoas estimam essa mesma regra, não só para os Estados Unidos, mas para tudo quanto é país, né? Todos os bancos no Brasil estimam esse negócio que a gente passou a chamar de regra de Taylor desde então, ou o outro nome da regra de Taylor é função de reação do Banco Central, é a mesma coisa, né? Quer dizer, o que é a função de reação do Banco Central? É como que o Banco Central reage, mexendo nos juros, a variações na inflação e no crescimento, no hiato de inflação e no hiato do produto. Então, a gente pode chamar isso de função de reação do Banco Central ou de regra de Taylor, é a mesma coisa, são dois nomes para a mesma equação. Para que serve isso tudo que eu estou dizendo para vocês? É que, para o Taylor, esse cara aqui, ó, é o juro natural na economia americana, é o 2%. É a taxa de juros que é compatível com o hiato de inflação igual a zero e com o hiato de produto igual a zero. Então, quando o hiato de inflação e o hiato do produto são zero, a taxa de juros real vai ser igual à taxa natural. O que vai acontecer é fácil ver o que acontece em outros casos. Imagina que a inflação está alta. Imagina que a inflação é 3%. Bom, e vamos supor que o hiato do produto aqui é zero, só para facilitar. Tá? Vamos olhar só para a inflação. Imagina que a inflação é 2%, 3%. Se ela for 3, 3 menos 1, 3 menos 2, dá 1. 1 vezes meio, dá meio. Meio mais 2, 2,5. Π é 3, 2,5 mais 3, 5,5. Então, vamos imaginar que y é igual a 2,5. 2 e 2. Tá legal? É igual ao π potencial. Se a inflação é 3, o que vai acontecer? A taxa de juros tem que ser 5,5. Quando a inflação está na meta, o juro vai ser o quê?
Olha lá, quando a inflação está na meta, esse termo é zero, esse termo é zero, vai... Opa! Quando a inflação está na meta, esse termo é zero, esse termo é zero, aqui é 2, 2 mais 2 são 4. Então, quando a inflação está na meta, o Banco Central tem que botar o juro nominal em 4% ao ano. Se a inflação subir 1 ponto percentual, o Banco Central tem que subir a taxa de juros em 1,5 ponto. O que acontece se a inflação está abaixo da meta? Se a inflação vai para 1, aqui vai ficar... Pô, tem muita coisa na minha mão aqui, eu preciso ser meio polvo hoje. Aqui. O que vai acontecer? Se a inflação cair para 1%, está abaixo da meta, 1 menos 2 dá menos 1, menos 1 vezes meio dá menos meio, menos meio mais 2 dá 1,5, 1,5 mais 1 dá 2,5. Então, eu tenho que reduzir, tá certo? Tá certo, né? Fiz a conta certa? Fiz, né? Então, a taxa eu tenho que reduzir para 2,5. Diz assim, essa que é a lógica da política monetária, é assim que funciona. Nota duas coisas. Primeiro, tem uma regra. Segundo, que o instrumento é a taxa de juros. Terceiro, e esse aqui a gente batiza hoje como princípio de Taylor, que a resposta na taxa de juros a variações na inflação é mais do que proporcional. Ou seja, quando a inflação sobe 1 ponto percentual, eu tenho que subir o juro em 1,5 ponto. Quando a inflação cai em 1 ponto percentual, eu tenho que baixar o juro em 1,5 ponto. Por que isso acontece? Por uma razão muito simples, porque de verdade a inflação não responde à taxa de juros nominal, ela responde à taxa de juros real. E se ela responde à taxa de juros real, toda vez que a inflação sobe, eu tenho que subir a taxa de juros nominal mais do que proporcionalmente para fazer o juro real subir. Então, quando a inflação passou de 2 para 3, eu tive que pegar o juro nominal e passar de 4 para 5,5, para eu poder trazer a inflação de volta. Tá legal? Essa é uma parte importante da gente entender, porque isso aqui vai balizar tudo mais que a gente vai fazer no resto do dia de hoje, né? O que eu vou querer fazer nesse artigo que eu vou mostrar para vocês é estimar qual é o valor desse PI, desse 2 aqui para o Brasil. E o que a gente vai fazer é que dizer, olha, o Taylor botou 2 porque a economia americana é uma economia estável. Então, o juro neutro é baixo, é 2, são 2%. E outra coisa, ele é estável ao longo do tempo. Você vê, para todo esse período aqui, ó, a taxa sempre foi 2 que ele usou. O que eu vou argumentar com vocês? No caso do Brasil, esse número aqui que eu vou estimar vai ser alto, bem maior do que 2, e ele não vai ser estável no tempo. Vai ter momentos em que a taxa de juros natural é 8, vai ter momentos em que a taxa de juros natural é 6, vai ter momentos onde a taxa de juros natural é 12. A taxa de juros natural vai variar ao longo do tempo, dependendo das condições macroeconômicas do país, dependendo enfim, de várias coisas, que não cabe aqui a gente começar a discutir. Tá legal? Então, o que eu vou tentar chegar no final da história é mostrar para vocês um paper onde a gente estima a taxa natural de juros no Brasil variável no tempo. E o que eu vou querer mostrar para vocês? Que nos últimos 2 anos ela caiu muito, que é o que justifica o meu argumento inicial de que a gente deve realmente baixar a taxa de juros no Brasil hoje. Se a gente aplicar essa mesma regra, se a gente escrever essa regra para o Brasil hoje, meu argumento é que se a gente escrever uma regra similar a essa para o Brasil hoje, e fizer a conta do lado de cá, não dá 6,5, dá menos de 6,5. Tá legal? Por que dá menos de 6,5? Como eu vou mostrar no fim, porque a gente tem uma inflação que está igual ou abaixo da meta, e a gente tem um produto que está crescendo claramente abaixo do produto potencial. Então, o jeito certo aqui é o cara começar a baixar. É lógico que o número fundamental é esse, tá? Esse é que é um número mágico a ser estimado. Porque isso não é um número que a gente observa. A gente observa o PIB, a gente observa a taxa de inflação, o IBGE mede, mas a gente não consegue medir diretamente qual é a taxa natural de juros na economia. Ou seja, qual é aquela taxa que é compatível com estabilidade de preços e o PIB crescendo ao PIB potencial. Isso a gente tem que estimar.
e aí tem formas diferentes de estimar e tal. Então, o debate inteiro é como é que a gente mede esse cara aqui. No caso americano, esse debate é meio fácil de ser feito. Hoje, não. Hoje, esse debate é super forte nos Estados Unidos. Porque essa é a história do Taylor. Hoje, tem gente dizendo que esse número nos Estados Unidos hoje é 0. E por isso que o Fed tem que pegar e baixar a taxa de juros o mais possível. Nota que existem situações onde a gente pode ter uma taxa natural de juros até negativa, o que, obviamente, é impossível da gente estabelecer na prática, porque o Banco Central não vai poder ter uma taxa de juros nominal negativa dando dinheiro para as pessoas. Mas essa foi para dar uma ideia do que a gente vai fazer. Tá, aqui eu estou só repetindo, né? Aqui eu estou só repetindo o que eu falei, né? Eu vou passar. Né? Então, o que a regra de Taylor faz, né, é mostrar isso, né? Ela tem uma intuição de que o Fed reagia a desvios do PIB em relação ao PIB potencial, que é o hiato de inflação, o hiato de produto, perdão, e da inflação em relação a alguma meta, que era aquele termo do hiato de inflação, que o Taylor especificou como 2%. Hoje a gente sabe que é 2% porque o Bernanke foi lá e disse, a meta é 2%. Antes, o que valia era aquela frase que eu botei ali, estabilidade de preços. Mas ninguém dizia quanto era. Aí foi o Taylor que disse, eu vou chutar 2% porque eu acho que é isso. Conversando lá com os caras, parece que eles acham que é 2%. E hoje não, hoje o Bernanke, desde o Bernanke, a gente sabe que é 2%. Tem lá o princípio de Taylor, que é o que eu me referi antes, ou seja, de que para cada variação no hiato de inflação, a gente tem que variar mais do que proporcionalmente a taxa de juros nominal, que é para fazer o juro real, que é quem efetivamente corrige, né? Quando a meta está em 2, isso eu falei já, né? Quando a meta está em 2 e o PIB está em 2,2, né? A gente chega nos 4%, que seria o juro compatível, seria o juro nominal compatível com a inflação está na meta e o PIB crescer igual ao PIB potencial. Se sobe um ponto, ou se cai um ponto e tal, isso eu já fiz, né? E aquela constante, que é o 2, é a taxa natural de juros ou a taxa neutra de juros. Tanto faz, a gente pode chamar dos dois nomes. O Taylor, no artigo, só por curiosidade, ele não usa nenhum nome nem outro. Ele chama simplesmente de taxa de equilíbrio, né? O nome taxa natural de juros foi inventado, só uma curiosidade aqui, de HPE, né? Foi inventada por um macroeconomista, quer dizer, inventada não, né? Quem botou no marketing, botou no mercado, foi um macroeconomista americano, chamado Michael Woodford, né? Que se deu conta, que lembrou que tinha um outro economista antigo, o Kurt Wixel, que já tinha usado esse conceito e tinha batizado esse negócio 100 anos antes de taxa natural de juros. Aí ele foi lá e pescou o nome do Wixel, aliás, ele copiou o Wixel duplamente, né? O livro famoso do Michael Woodford, chama Interest and Prices, né? Juros e preços, é o mesmo título, né? O mesmo nome do livro do Wixel. Ele disse, o Wixel já tinha sacado esse negócio lá atrás, a gente está só fazendo uma coisa moderna em relação ao que ele fez lá. E juro neutro ficou na moda no mercado financeiro porque realmente parece que é neutro no sentido de que os dois hiatos são 0. Essa que é a ideia de neutralidade, né? Mas o nome tanto faz, se você chamar de equilíbrio, neutro ou taxa natural, nós estamos falando a mesma coisa. Eu tenho que estar aqui perto, né? Senão... Opa, passou. Então é isso, a gente vai dizer que uma política monetária é expansionista ou é contracionista, dependendo se a taxa de juros vigente está acima ou abaixo da taxa natural, que são os meus dois exemplos ali. Quando a inflação está em 3, eu preciso ter uma política monetária contracionista, quer dizer, eu tenho que botar a taxa de juros real acima da taxa neutra. Lembra? A taxa neutra nominal é 4, eu botava a nominal para 5,5, com uma inflação de 3, portanto, o juro estava acima dos 2%, que é a taxa neutra real, e vice-versa. Quando eu quero fazer uma política monetária expansionista, o que eu tenho que fazer é botar a taxa de juros real corrente abaixo da taxa neutra, abaixo da taxa natural. É assim que a gente faz política monetária. Isso tudo eu já fiz, né? Eu já disse também, né? Quer dizer, essas variáveis não são diretamente observáveis, nem o hiato do produto é observável, porque a gente não sabe quanto é que é o PIB potencial, a gente tem que estimar, a gente não sabe quanto é que é a taxa natural de juros,
porque a gente não sabe qual é o PIB potencial, então a gente vai ter que estimar. Esse é o grande bizu, essa é a grande discussão. É como é que a gente estima o PIB potencial e, portanto, a taxa natural que é compatível com aquele PIB potencial. Em países como os Estados Unidos, isso é um problema relativamente simples, porque essas coisas são estáveis, então é fácil de estimar. Em países como o Brasil, a gente tem problemas para estimar o PIB potencial e a taxa natural de juros. O PIB potencial do Brasil já foi 7% ao ano, já foi 4% ao ano, já foi 2% ao ano, né? Então, a gente tem dificuldade de estimar essa coisa. E, obviamente, recentemente, até nesses países também tem. Só para dar um sabor mais de conjuntura nessa palestra, eu peguei aqui duas citações feitas recentemente pelo Jeremy Powell, que é o presidente do Banco Central nos Estados Unidos. Então, lá no final do ano passado, antes do último aumento na taxa de juros, antes dele subir para 2, agora está no intervalo entre 2,25 e 2,5. Antes dele dar esse aumento, ele deu essa entrevista aqui, ele dizendo, olha, as taxas de juros estão baixas historicamente, e elas estão just below, elas estão um pouquinho abaixo daquilo que a gente, né, acha que é a estimativa do nível da taxa neutra. O que é a taxa neutra? Aquela que não acelera nem desacelera o crescimento. E aí, recentemente, na última reunião do FED, quando o FED não mais subiu, aqui ele ainda subiu para chegar na taxa neutra. Por quê? Porque a economia americana estava bombando, a economia cresceu 2,9% o ano passado. Você tem ideia do que é uma economia de 20 trilhões de dólares crescer quase 3% num ano? É um escândalo, né, positivo, né? Então, nós estamos crescendo acima do potencial. 2,9 está acima dos 2,2. Então, nós estamos subindo a taxa de juros. E agora, em março, ele deu outra palestra dizendo que agora elas estão within the range. A gente está na taxa neutra. Então, em tese, hoje, pelo que diz o Powell agora em março, a política monetária americana não é nem contracionista, nem expansionista, porque a taxa de juros está na taxa neutra. Tá certo? A taxa de juros está na taxa neutra. Dá para a gente calcular, né, o que ele está pensando como taxa neutra. Porque se a taxa está em 2,5, e a inflação esperada nos Estados Unidos é de 1,8, a taxa neutra, que é uma taxa real, tem que ser 2,5 menos 1,8. Você que é bom de matemática, Guilherme? Quanto é que dá? 0,7, né? Essa deve ser a taxa. Lembra, era 2 no caso do Taylor. Então, as estimativas são de que a taxa real, a taxa natural de juros nos Estados Unidos caiu bastante. Tá? Tem gente que diz que, na verdade, é muito menor que isso e que o Banco Central americano, para ter uma política neutra, tinha que baixar o juro mais ainda, porque o juro natural está lá perto de 0. Tá? Então, a taxa de juros tem que ser igual simplesmente à taxa de inflação. Tinha que ser em torno de 1,8%, 2% no máximo. Mas só para dar uma ideia da aplicação desse tipo de coisa na realidade, né? Tá, eu vou pular isso aqui, porque eu já falei. Tá, eu vou pular várias coisas, porque senão a gente não vai terminar. E eu vou direto para o meu... Tá, aqui era só um pouco falando coisas que eu já disse, sobre o VIX, etc. Aqui é só escrevendo a taxa, aqui é só escrevendo... O que eu fiz aqui foi escrever a regra de Taylor de um jeito que a gente consegue estimar econometricamente. Por isso que eu botei um epsilon aqui no final, para a gente poder estimar. Então, aqui é igualzinho à equação do Taylor, né? Eu tenho a diferença entre a inflação esperada e a meta, a diferença entre o PIB e o potencial, a constante é a taxa natural de juros. A única diferença é que eu botei econometricamente, a gente costuma botar o juro no período anterior, porque, em geral, o Banco Central ele não faz grandes movimentos na taxa de juros, ele move de 25 em 25, ou de 50 em 50. Então, o nível anterior de juros ajuda a explicar qual é o nível atual. Você saber que o juro é 6,5 ajuda a explicar que, no momento seguinte, ele vai ser um pouquinho acima, um pouquinho abaixo de 6,5, dependendo desses dois caras aqui, né? Então, isso ajuda no ajuste econométrico. Se o Taylor tivesse botado lá na equação dele, ele ia conseguir
aquelas duas curvas ficarem mais juntinhas uma da outra ainda por cima. O que a gente quer é estimar isso aqui, e no nosso caso isso aqui não vai ser fixo, vai ser variável no tempo. Tá, eu vou pular essas coisas aqui, porque eu não vou ter tempo. Tá, isso era um modelo para explicar como é que funciona, mas eu vou pular. Isso eu também vou pular. Isso tudo eu vou pular, que era mostrar os dados para o Brasil, tá? Quer dizer, eu vou só falar rapidamente dessa tabela. Isso era só para mostrar a nossa experiência empírica com metas de inflação. Então, eu botei na tabela quais eram as metas, a gente tem desde 99. Então, em 99 a meta era 8, mais ou menos 2 pontos, 6, tal, até 2009, depois continuou. Eu marquei em amarelo quando a gente descumpriu a meta e em azul quando estava dentro da meta. Então, esses anos todos aqui, a meta foram cumpridas, esses são os anos em que a meta foi descumprida. Aqui continua, é a mesma coisa, né? Aliás, aqui foi só até 18. Aqui foi a primeira vez que a gente descumpriu para baixo, 2017. Foi a primeira vez em todos esses anos onde a meta era 4,5, mais ou menos 1,5. Portanto, a inflação tinha que ficar entre 3, que é 4,5 menos 1,5, ou 6, que é 4,5 mais 1,5. Tinha que ficar entre 3 e 6, e a gente terminou o ano com 2,95. Então, a gente descumpriu a meta, a gente não está dentro do intervalo que é estabelecido, para baixo. Todos os outros anos, os outros 4 anos, ou seja, ao longo de todo esse período, a gente descumpriu em 5 anos, sendo que 4 anos a gente descumpriu para cima e 1 ano a gente descumpriu a meta para baixo. Tá? Mas é uma forma de fazer política monetária que eu argumentaria, porque eu não vou ter tempo, então não vou argumentar, que foi muito bem sucedida. Aqui eu mostro a mesma coisa que está na tabela, só que com os dados acumulados mensalmente para a gente ver. Então, aqui são aqueles 2 anos lá, 2000, 2001 e 2002, que a gente saiu. Aqui é 2015, que a gente errou. Aqui é 2017, que a gente errou para baixo. E aqui é onde a gente está hoje, né? Então, aqui é o centro da meta, que estão as bandas. Só para mostrar como é que a gente conseguiu, se você quiser olhar, né? Quer dizer, o governo Dilma, que é esse pedaço aqui, né? Você vê que a gente sempre esteve acima do centro da meta. Em nenhum momento, ao longo do governo Dilma, né, foi um governo muito mais leniente com inflação do que foi o governo Lula e do que foi o governo Fernando Henrique lá atrás, né? E principalmente do que foi o governo Temer. O Temer foi o cara mais rígido no combate à inflação. Praticamente nenhum pedaço do governo Temer a taxa de inflação teve na meta, ela teve ou igual à meta ou abaixo, né? Mas eu vou pular isso aqui. Aqui era Selic, aqui era Selic real. Aqui é só para dar uma ideia, eu calculei a taxa de juros Selic real, só para dar uma ideia de como o juro real no Brasil caiu ao longo do tempo. Vamos nos concentrar na curva vermelha, que é a que conta, tá? A curva vermelha é calculada da seguinte forma: a gente pega a taxa de juros Selic e desconta a expectativa de inflação 12 meses à frente. Então, para dar o exemplo hoje a Selic está em 6,5%, a expectativa de inflação 12 meses à frente são 4% de inflação, logo a Selic real ex ante, ou seja, a Selic real hoje é 6,5 menos 4, ou seja, 2,5 de juro real. Tá legal? É o azul. Vamos nos concentrar no azul ali, que é a Selic ex ante. Mas se você olhar, você vai ver que a gente não parou de cair, né? O único período em que isso é o período em que a Dilma tenta forçar, né, fazer uma política monetária que força artificialmente o juro para baixo. Isso não funcionou, teve o kick para cima, né? Mas, de novo, aqui, né, a gente conseguiu. Se você olhar ao longo do tempo, né, a gente já teve juro real de 14%, 8%. Hoje a gente tem um juro real aí de módigos 2 e pouco, né? 2,5, que é o que eu falei, 6,5 menos o 4. O que eu estou querendo dizer para vocês é que, na minha estimativa, não sei se vocês estão se dando conta de onde eu quero chegar, na minha estimativa, o juro real de 2,5 está alto. Ou seja, a minha taxa natural de juros estimada é maior ou menor do que 2,5? Menor do que 2,5. Tá legal? Ou seja, para o Banco Central fazer uma política expansionista, ele tem que gerar um juro real menor do que 2,5. Tá? E essa que vai ser a conclusão, né? Tá, eu vou pular isso aqui, porque eu não vou ter tempo, eu vou mostrar para vocês o modelo. Tá?
Então, eu vou mostrar para vocês duas estimativas diferentes de taxa de juros natural. Como é que a gente faz a estimativa? De novo, eu vou ter que dar um pulo e ser bem rápido, porque, de novo, eu não tenho tempo. Mas eu vou mostrar para vocês rapidamente como é o modelo. Aqui eu vou ter que trocar para o inglês, porque eu fiquei com preguiça e só copiei e colei do artigo. Então, como o artigo está em inglês, a coisa vem em inglês. O artigo é baseado num conjunto de equações que a gente usa para estimar, que é esse que está aqui. O H é o hiato do produto, o π é a taxa de inflação, o Y estrela é o produto potencial, o G é esse carinha aqui, ó. O G é esse carinho aqui, né? O R estrela é a minha taxa de juros natural, é aquilo que eu quero estimar. O R estrela é o que eu quero estimar. E ele é igual à taxa de crescimento do produto potencial, que é o G, é a taxa de crescimento daquele Y estrela. Então, em equilíbrio, o que eu estou dizendo, se o Z for 0 e o C for 1, minha taxa natural de juros tem que ser igual à taxa de crescimento do produto potencial. Então, o meu problema, no fundo, é estimar o produto potencial. Esse aqui, de verdade, é esse o meu problema. Tá? Então, como é que a gente faz isso? Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui uma equação para o produto potencial, eu tenho uma equação para a taxa de crescimento, que é um passeio aleatório, né? Tem uma equação para o crescimento daquela variável Z, que são outros elementos. O H é o hiato do produto, em termos percentuais. Se você tem um mínimo de conhecimento em macro, você deve olhar para isso aqui, você deve saber duas coisas. Você tem um mínimo de conhecimento em macro, você deve saber que isso aqui é uma curva IS e a outra é uma curva de Phillips. Tá certo? É como se eu estivesse usando uma equação para ser a curva de oferta agregada na economia e a outra equação para ser a curva de demanda agregada na economia. E da igualdade entre oferta agregada e demanda agregada aparece um PIB e uma taxa de inflação. Aparece um π e um Y. Tá? E um Y, e um hiato do produto. Né? Nota que o hiato do produto vai depender do hiato dos juros aqui, ó, do quão a taxa de juros natural está acima ou abaixo da taxa de juros corrente. R é a taxa de juros real, é aquele 2,5 lá. R estrela é o quanto deveria ser a taxa natural compatível com o PIB igual ao produto potencial e a inflação igual à meta. Então, quando esse cara é maior que esse, eu vou puxar isso para baixo, o hiato do produto cai e vice-versa. Tá legal? Então, a gente vai estimar esse modelo. Aí, duas coisas eu falei. A primeira, se você sabe macro, você vai se dar conta que um é uma curva de Phillips e o outro é uma curva IS. A segunda, que se você conhece econometria, você vai se dar conta que eu declarei ignorância aqui, né? Tudo que a gente não sabe modelar, a gente quer um passeio aleatório. Né? E aí a gente roda o modelo desse jeito e vê o que dá. Tá, esse é o resultado daqueles parâmetros, né? Então, essa é a tabela que me diz... Essa é a tabela que me diz quem é esse A, quem é esse A, quem é esse B, quem é esse B aqui e tal. Então, eles estão aqui, as variâncias, etc. Aqui estão as taxas. Eu vou botar isso num gráfico que fica mais fácil de ver. Tá. Vamos olhar o meu R estrela. Meu R estrela é a minha taxa natural de juros, estimada ali. E o meu pontilhado é a taxa vigente, a taxa Selic real vigente. Tal forma que, nesse período aqui, ó, em que a taxa natural está abaixo da taxa vigente, a política monetária foi expansionista. Nesse período aqui, ó, onde a taxa natural está acima da taxa efetiva observada, eu tive uma política monetária, aqui eu tive uma política monetária contracionista, aqui eu tive uma política monetária expansionista, porque eu botei um juro abaixo do juro real, e aqui, de novo, eu tenho uma política monetária contracionista. Onde é que estão os dilemas atuais, a palavra atual? Está no fato de que essas duas coisas aqui não estão iguais. Tá? Na ponta, para o Banco Central fazer o que ele diz que está fazendo, se você olhar a ata do Banco Central, a ata diz assim, o Banco Central está implementando uma política monetária estimulativa, é a palavra que eles usam. Para ser estimulativa, o preto tinha que estar acima do tracejado. Não está. Bom, é verdade que meus dados terminam no primeiro trimestre de 2018. Tá? Então, eu teria que olhar para... Mas já lá isso não acontecia.
Então, essa é uma estimativa possível da taxa natural. E tem outra estimativa que a gente faz, baseado nesse paper aqui, que é uma estimativa de taxa natural que não é feita por modelo macroeconômico, que nem a outra. A outra é um modelo macro, tem uma curva IS, uma curva de Phillips. Essa aqui é feita só com variáveis financeiras. A gente olha para a estrutura a termo da taxa de juros e, a partir da estrutura a termo da taxa de juros, tenta extrair qual é a taxa natural que está embutida nessa estrutura a termo da taxa de juros. Então, nesse caso, o R estrela continua sendo a taxa natural, né? O resto é tudo a mesma coisa, o H é o hiato do produto, Π é a inflação, Π estrela é a meta, isso aí é a expectativa de inflação, etc. O que tem de novo aqui é que a gente introduz essa variável R, né? Que é a taxa de juros real, que está lá na curva que está na estrutura a termo da taxa de juros, para 2 períodos, para 2 maturidades, que são 90 dias, 3 meses à frente e 10 anos. A gente pega tanto juro curto quanto juro longo. E aí resolve de novo o modelo, que eu não vou ter tempo de explicar como é que a gente faz, acha os parâmetros, e aí é o mesmo gráfico anterior. A minha taxa preta é a taxa natural de juros, a taxa tracejada, o gráfico tracejado é o que efetivamente ocorreu. Você vai olhar que o período não é o mesmo, tá? Se você achar estranho, é porque esse aqui a gente fez de 2002 em diante, porque a gente não tinha os dados para trás. E o outro é um pouco maior. O outro... Não, peraí, deixa eu voltar aqui. O outro a gente fez de 99 em diante. Então, para ser compatível com aquele gráfico, a gente teria que começar aqui, tá? Para os 2 gráficos serem exatamente iguais. Tá legal? Mas nota que tanto num caso quanto no outro, primeiro é que se você traçar uma reta de tendência aqui, ó, tem uma tendência de queda na taxa de juros natural, essa é a primeira coisa a observar desse gráfico. A segunda é que no finzinho o que é? São os anos de 16, 17, 18, caiu muito a taxa natural de juros, por causa da, desculpem o termo, da puta recessão que a gente teve, porque não tem outro termo, né? Foi uma baita recessão mesmo, né? A gente caiu como nunca antes, né? Nem na crise de 29, 30 lá, que foi a grande bababá que a gente estuda no colégio, foi a maior, agora caiu mais, né? Então, isso teve um efeito muito forte aqui na ponta. Se a gente olhar o outro gráfico, acontece a mesma coisa, tem uma tendência de queda, esse gráfico é mais suave, mas, de novo, aparece queda na taxa natural de juros, que é o meu gráfico cheio, e, de novo, na ponta, ó, a política não está estimulativa. Deixa eu dizer para vocês, nos 2 casos, tanto nessa estimativa quanto na anterior, meu último ponto aqui é em torno de 1,5%. Então, o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, que a minha taxa natural de juros, estimada até o 1º trimestre de 2018, é 1,5%. Esse é o juro real que deveria vigorar para que a política monetária não fosse nem estimulativa, nem contracionista. Como a expectativa de inflação está em torno de 4%, isso dá uma Selic de 5,5%. Tá certo? O juro nominal tinha que estar em 5,5%, para o juro real está em 1,5%. Juro real ex ante está em 1,5%. Isso é verdade nesse modelo, dá 1,5%, e é verdade no outro. Nota que são 2 modelos completamente diferentes, um não tem nada a ver com o outro. Um é estimado usando um modelo lá do Laback e Williams, que é um modelo clássico que todo mundo usa em política monetária, totalmente macro, curva de Phillips, IS, tradicional, na ponta de 1,5%. O outro é um modelo financeiro. A gente não tem nenhum dado ali sobre, né, sobre produto potencial. Aliás, tem, porque aparece o H ali. Mas é um modelo financeiro, ele não tem a tradição desses, não tem IS, não tem curva de Phillips, mas mesmo assim a gente vai lá e chega no mesmo valor, 1,5%. Então, eu vou dizer a vocês que eu não botaria a minha vida nisso, né, mas eu botaria muita confiança de que a taxa de juros caiu. Vamos ser pessimistas, vamos imaginar que eu errei e vamos somar um desvio padrão aqui. Tá.
Se a gente fizer isso, esse cara vai para perto de 2, aqui continua 4, a Selic neutra, ou a Selic natural, tinha que estar em 6. De novo, a gente não está fazendo uma política monetária estimulativa. Então, o meu argumento, para terminar... outras pessoas fazem isso, não fui o único a fazer isso. O Bradesco fez, soltou esse paper. O problema do Bradesco é que isso acaba mais atrás, mas o dado que o Bradesco faz, e o modelo é outro, mas você vê que, de novo, tem queda. Aqui o Bradesco botou as bandas, né? Ele chegou em 17, em agosto de 17, a uma taxa de 4,1 real, esse número aqui. Mas se tivesse continuado, esse aqui é o meu argumento, não parado em 17, mas puxado para frente, isso ia continuar a cair, ele ia chegar. E o Itaú fez também. O Itaú, em dezembro do ano passado, soltou estimativas de taxa natural de juros, nesse trabalho aqui, que está disponível, dizendo que o juro neutro está entre 2,5 e 3. Então, parece que a quantidade de evidência, né, que diz que a taxa natural caiu muito nos últimos tempos e que a política monetária não está tão estimulativa assim, é crescente. Não é só o meu artigo, tem outros. O que esse pessoal fez é bem, não quero desvalorizar o dos outros, mas bem menos sofisticado. Mas o resultado acaba sendo o mesmo, o que parece que isso é um resultado robusto. Com diferentes métodos sofisticados ou simples, feitos por diferentes pessoas, 2 bancos e eu, a gente acaba chegando sempre no mesmo resultado, que a taxa natural de juros está caindo ao longo do tempo e principalmente caiu muito depois da grande recessão brasileira de 16, 17. Então, a minha conclusão final... vou pular isso aqui. Está aqui. Aqui era só para mostrar... Bom, não, eu vou pular. A minha conclusão final é essa, né, é que há uma crescente evidência de que a taxa neutra ou natural de juros está significativamente mais baixa, principalmente depois da grande recessão de 2015 e 2016. Essas evidências enfraquecem a argumentação do Banco Central, né, que está lá na ata, que diz que a política monetária atual é estimulativa, ou seja, de que a Selic real ex ante está abaixo da taxa natural de juros. Meu gráfico ele mostra que ela está acima da taxa natural de juros, não está abaixo. Se a gente olhar o quadro atual, a gente tem expectativas de longo prazo ancoradas. Então, a expectativa de inflação para 2020 está na meta, 4%. A expectativa de inflação... Aqui está errado, tá? Devia ser 2019 aqui, tá? Desculpe, tá? Expectativa de inflação para 2020 é 4%. A expectativa de inflação... Não, perdão. É 21, eu troquei ali, né? Então, as expectativas de longo prazo estão ancoradas, ou seja, 4% em 2020 e 3,75% em 2021, tem que trocar ali o ponto. E a expectativa de curto prazo está abaixo. No Focus da semana passada, que saiu na segunda-feira, a expectativa mediana dos agentes era 3,87% de inflação para uma meta em 2019, que é 4,25%. Então, a inflação está abaixo da meta esse ano, está igual à meta o ano que vem e igual à meta no ano seguinte. Além disso, o PIB está crescendo 1% há 2 anos. É meio óbvio que existe uma extensa ociosidade, medida por taxa de desemprego, utilização de capacidade, etc., tanto de capital quanto de trabalho. Portanto, o hiato do produto está negativo, está sobrando recursos na economia. O cenário internacional não está piorando. O Banco Central americano parou de subir os juros. O Banco Central Europeu, que disse que começaria a subir os juros no verão, ou seja, agosto desse ano, disse que antes do inverno ele não vai nem se mexer. Então, ele não disse que começaria a subir no inverno, ele disse que até o inverno ele não se mexe, pode ser que continue depois de dezembro desse ano. Então, vai ter liquidez no mundo. A briga entre a China e os Estados Unidos, tudo indica que vai terminar em casamento, né? Aparentemente, o Trump, pelo que ele diz no Twitter, né, que está tendo excelentes conversas com o presidente Xi Jinping, né, tem uma chance de sair bem, né? Portanto, eu acho que a conclusão é essa, né, de que tem um cenário que permite
ao Banco Central testar limites mais baixos para a taxa de juros. Não estou dizendo que deve cair de 6,5 para 2, não é isso, mas reduzir 25, 25, 25 e 25, quer dizer, tirar um ponto percentual, talvez 1,25, é algo que parece ser razoável nessa conjuntura. O que atrapalha, como eu mencionei no início, é o fato da gente ter um presidente novo, né, e às vezes no início é difícil o sujeito já chegar reduzindo os juros, porque ele pode pegar uma pecha de Sedovich, e talvez ele não queira ter essa pecha, então talvez atrase um pouquinho. Mas claramente existe espaço, né, para a gente pensar numa taxa de juros mais baixa aqui. Isso eu não vou mostrar. Era isso, pessoal. Eu não sei se a gente tem tempo ainda. Marcelo, muito obrigada. Pessoal, perguntas, dúvidas? Só não vale perguntar sobre a China e os Estados Unidos, hein? Vantagens comparativas, né, Marcelo? Cada um pergunta sobre o que sabe. Bom, em primeiro lugar, Marcelo, agradecer de novo a tua presença, uma satisfação ter aqui. Eu não quero revelar a minha idade, mas eu fui orientando do Marcelo no século passado, ainda no mestrado. Tá? Eu comecei a dar aula muito cedo. E eu também. Mas, Marcelo, aproveitando a tua presença aqui e tentando imaginar o que vai acontecer no futuro, embora, de certa forma, tu já tenha explicitado, né? Mas justamente por ter um presidente do Banco Central novo, né, que não quer ficar com essa pecha, né, de dúvidas, pela expectativa, de repente, da aprovação da reforma da Previdência, e com isso, né, uma volta do crescimento um pouquinho mais forte, né, lá no segundo semestre, quem sabe a gente chegue lá a 2% nesse ano, né? E devido ao nosso presidente, não do Banco Central, né, mas o nosso presidente, o capitão, né, o Twitter do capitão, né, que é um pouquinho problemático, tu não imagina que, em função desses valores, é bastante provável que o Banco Central não se mexa e espere sentado ver o que vai acontecer? Olha, eu espero que ele, se eu tivesse que botar dinheiro, tá? Ou seja, se eu tivesse que operar a curva de juros, eu apostaria que a taxa começa a cair em junho, julho. Tá? Mesmo com a aprovação da reforma? Isso, porque a minha hipótese é a seguinte, o cara não vai querer chegar diminuindo os juros, então ele vai começar a mudar o tom nessa reunião, ou talvez manter o tom nessa. Na próxima reunião, que é lá por abril, maio, ele vai começar a mudar o tom e dizer, olha, nós temos avanços, vai começar a ter o discurso que eu estou tendo aqui, avanços, vai ter sido, espero, né? Vai ter sido aprovado lá a Previdência na comissão especial, etc. E aí, em junho, julho, supondo que a Previdência passe, que parece ser o que os cientistas políticos dizem que vai acontecer, não com 1,1 trilhão, mas com 800 bilhões, 700 bilhões, com um número razoável, né? Ele vai começar, e aí eu acho que a atividade não vai ter retomado. Os dados de janeiro são ruins, saíram essa semana, tanto para a indústria é uma tragédia, para o setor de serviços é um pouquinho melhor, no caso do comércio o número é positivo, mas está desacelerando, né? Então a gente não começou bem o ano, então eu acho que, se eu tivesse que botar dinheiro, eu acho que o Banco Central vai baixar, mas não vai baixar na primeira reunião, e talvez não baixe na segunda. Acho que ele, lá em junho, ele vai aproveitar, ele vai ver os dados, vai ver que a economia continua fraca, janeiro teve fraca, acho que isso vai continuar, a gente já vai ter resolvido o problema dos Estados Unidos com a Rússia, né? Brexit vai ser prorrogado, tudo indica, né? O acordo não foi chegado, votaram ontem ou anteontem que não querem sair sem acordo, né? Então tudo indica que isso vai ser prorrogado. Então o cenário externo vai estar um pouco melhor, Previdência vai ter passado, PIB não anda, ele vai dizer, ó, tem estimativas diversas da taxa natural que mostram que ela está baixa, eu acho que tem um cenário para ele moderadamente reduzir a taxa de juros. Acho, sem ter a responsabilidade do cargo, obviamente, que podia fazer isso agora. Se eu tivesse a responsabilidade do cargo, talvez eu não tivesse coragem de fazer agora, porque eu pensaria a mesma coisa, não quero entrar reduzindo a taxa de juros, né?
Mas acho que há condições hoje para isso acontecer. Econômicas, estritamente econômicas. Talvez não existam condições políticas. E do ponto de vista política, o que eu quero dizer, não política partidária, política do ponto de vista da Previdência, do fato dele estar entrando, né, de ter um presidente novo. Então, isso talvez, essa conjuntura não ajude muito para cair agora. Mas acho que tem chance de cair no meio do ano. Eu não acredito que a economia brasileira vai, até junho, mostrar sinal de vida significativo. A indústria está andando para trás, a Argentina foi para o buraco, boa parte das nossas exportações de produtos manufaturados para a Argentina estão caindo, né? Então a indústria vai sofrer com isso, tem desemprego para mais de metro, né? As expectativas estão todas ancoradas. Então, eu acredito que vai existir crescentemente. A inflação vai subir um pouco, né? A gente está, nos últimos 12 meses, a taxa de inflação está em 3,8%, 3,80 e alguma coisa, agora não me lembro, 3,9, 3,87, eu acho que era, nos últimos 12 meses. Né? Então, ainda está abaixo da meta, lembra, a meta desse ano é 4,25. Quando eu botar o dado de março, abril e maio, isso vai subir, tá certo? Porque a inflação ano passado, nesses meses, foi muito baixa, então, quando eu tirar os meses do ano passado e botar esse mês, isso vai subir para perto de 4,25. Mas quando eu botar junho, lembra o que aconteceu em junho? O que aconteceu em junho do ano passado? Greve dos caminhoneiros. Na greve dos caminhoneiros, a taxa de... Aliás, a greve foi em maio, né, mas o efeito foi na inflação de junho, 1,26% de inflação num mês. Então, quando chegar em maio, nós vamos estar aqui, 4,25 de inflação, 4,30 de inflação. Quando eu chegar em junho, vai cair, porque a inflação de junho desse ano vai ser um 0,4. Então, vai cair para 3 e qualquer coisa de novo. Então, em junho, a gente vai ter uma inflação de 3,5, 3,6, o PIB não pega, o cenário internacional de liquidez, se Deus quiser, Estados Unidos e China sem guerra comercial, Brexit enrolando por mais um ano. Eu acho que vai ter um ambiente no qual a taxa de juros vai poder ser reduzida. Só mais alguma pergunta? Bom, dado o adiantado da hora, os meninos têm aula agora. Marcelo, mais uma vez, muito obrigada. Agradecemos muito. Bom, boa aula a todos. Obrigada pela participação.